aqui para vocês. A versão do LibreOffice que eu estou trabalhando é a versão de 2022, 7.3.7.2. É a versão bem nova, mas é de 2022 a última versão, tá? Estou usando Linux e a gente vai trabalhar com ele. Quem tiver com um sistema diferente, né, pode trabalhar com as paradinhas diferentes. Vamos lá, a gente vai começar com a parte de objetos, inserir objetos. Vamos começar inserindo figuras, tá? Bem gatinho. Não vai editar esse vídeo não, tá? Minha gata aqui tá me mordendo, querendo atenção, não é, gato? E vai ser edição mesmo. Existem várias formas de você inserir objetos, como todas as outras coisas que você pode fazer dentro do LibreOffice. Você pode fazer através do menu, através dos botões ou através do botão direito, né? O botão direito do mouse, no caso. Você aperta o botão direito e aparece um pop-up. Para inserir figura, você vai no botão inserir, aqui em cima, e em figura, né? Coisa difícil, mas eu repito, tá? Inserir figura. Aí ele vai abrir uma janelinha para você escolher aonde você quer colocar a figura. Você escolhe qual figura que você quer inserir e ele insere a figura dentro do seu texto, tá certo? Outra forma é você copiar a figura e colar dentro do texto. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou dar um Enter no parágrafo aqui para ter um espaço vazio para inserir. Eu vou copiar uma imagem daqui do meu computador ou você pode copiar de um site, diretamente do site. Então você pega uma imagem, copia ela, dá o Ctrl C e aqui dentro você dá o Ctrl V ou você vai lá em editar, colar, né? Quando você cola, ele cola a imagem aqui dentro, tá certo? Então, são basicamente as formas mais comuns de você inserir uma figura, que é o primeiro objeto que a gente está inserindo aqui. Quando você insere a figura, ela toma conta do texto, tá? E tem um negocinho bonitinho aqui dela, que é a parte de ancoragem dela. Tem várias propriedades da imagem, a gente vai trabalhar com elas a partir de agora, com as propriedades da imagem. E uma delas é a âncora. Você vê que aqui no canto superior tem uma âncorazinha. Essa âncora significa como a imagem ela está ancorada. Na versão mais recente do LibreOffice, essa versão é de 2022, tem uma versão mais recente que a ancoragem na página ela foi desativada. Então pode ser que você não encontre essa ancoragem aqui na página, mas tudo bem. A gente consegue chegar através dessa ancoragem com o botão direito do mouse para abrir o menu pop-up, tá? O botão direito do mouse ele vai abrir todas as propriedades e tem uma parte chamada âncora. E a âncora ela tem a opção aqui de ancorar no parágrafo, ancorar no caractere ou como caractere, tá? Você vê que ela está ancorada lá em cima na página. A gente vai ancorar ela no parágrafo, tá? Como se ela fosse um parágrafo. Então, quando a gente movimentar a âncorazinha mudou, tá vendo? A âncorazinha que estava aqui agora mudou para cá, ela está ancorada no parágrafo. Então, toda vez que a gente for arrastar ela, eu vou reduzir ela manualmente aqui, depois a gente faz isso de forma... Você vê que quando você arrasta ela mostra a âncora onde se encontra, ó. A âncora está no parágrafo, então ela vai ficar onde tiver. Se você jogar ela um pouquinho para cima, você vai ver que a âncora está... Se você subir muito, a âncora vai para outra página. É porque não tem outra página antes. Mas se você subir muito, a âncora pode ir para outra página. Isso vai fazer com que... Vou até adicionar uma página aqui a mais, para a gente ver que às vezes você está movimentando ela fisicamente e de repente a âncora some. Se a âncora sumiu, significa que se você soltar ela aqui, ela vai para outra página, viu? Porque a âncora dela estava lá na outra página, no outro parágrafo. Então, se você quiser saber onde soltar ela, você vai olhando onde a âncora está. Ó. A âncora está nesse parágrafo aqui. Eu baixei e a âncora está no segundo. Se eu quiser que eu olhe no meio, eu tenho que arrastar ela até que a âncora fique no parágrafo onde eu quero. Então, essa âncora é o segredo. Eu vi que muitas pessoas tiveram dificuldade, falaram comigo que tiveram dificuldade de trabalhar com a imagem, porque a imagem sumia, ia para outra página. É exatamente essa parte de ancoragem da imagem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber onde você ancorar a imagem. Eu prefiro ancorar ela no parágrafo, tá? Então, eu venho aqui em âncora e marco ela no parágrafo. Mas você pode
a ancorar ela no caractere, ou seja, ela vai ancorar no meio do texto. Se eu colocar no caractere, eu posso ancorar ela no meio do texto. E eu posso ancorar ela como se fosse um caractere, ou seja, como se fosse uma letra, tá? Eu posso vir aqui e ancorar ela como um caractere. Então eu posso colocar ela, a âncora dela vai ficar como se ela fosse um caractere no meio do texto. Mas não é isso que a gente vai fazer. Vou deixar ela ancorada no parágrafo, que é a forma mais, digamos assim, normal. Outra coisa que você pode fazer é a questão da posição dela, né? Da figura. Você pode ver que a figura está ao redor do texto. Então, a segunda opção que você tem aqui depois da âncora, né? O que vem em cima é normal, né? Que é a parte de disposição do texto. Essa parte de disposição do texto é aonde o texto vai ficar. Se você coloca em paralelo, o texto vai ficar ao redor do texto. Se você coloca ideal, ele vai ficar também ao redor, mas sem espaçamento. Aí ele pode ficar antes e pode ficar depois do texto, né? Do parágrafo. E se você colocar a opção nenhum, né? Aí não vai ter texto nem antes, nem depois, nem ao lado. Tá? Então eu recomendo você fazer essa ancoragem nenhum. Você também pode fazer aqui através do botão, tá? Dos botões. Aqui em cima, se você olhar aqui em cima, você vai ter esse quadrozinho de botões aqui, que é exatamente que você vai trabalhar com a imagem. Você vai ter a primeira opção, que é nenhum. Aí você tem a através e depois ou atrás do texto, tem todas essas disposições. O primeiro é nenhum, a segunda é em paralelo, a terceira é o ideal, a quarta é antes, a quinta é depois e a outra é através. Através significa que o texto vai ficar atrás dela. Aí se ela tiver uma certa transparência, você consegue ver o texto. Digamos que você quer colocar ela como marca d'água, por exemplo, tá? Então você mexe na transparência dela, mas não é o caso. Aqui por enquanto a gente vai trabalhar como nenhum. Como você colocou ela ancorada no parágrafo, então ele vai ficar como se fosse um parágrafo. Então você pode trabalhar dentro dela todas as coisas que você trabalha no parágrafo, como o alinhamento, que você pode fazer ela justificada, desculpa, alinhada à esquerda, alinhada à direita, centralizado. E é isso que a gente vai fazer. A recomendação é que você centralize a imagem, tá? Então nós já ancoramos ela, nós já colocamos a disposição do texto sem texto ao redor dela, que é a recomendação, tá? E agora a gente vai trabalhar as outras coisas. Eu vou trabalhar com o botão direito, tá? Na propriedade da imagem, tá? Aqui tem a parte de alinhamento de objeto, disposição. Você pode girar a imagem aqui, tá? Girar 90 graus, você pode trabalhar essas coisas com ela, por exemplo. A imagem veio invertida, uma foto que você tirou, ficou deitada. Aí você pode girar ela na posição que você quiser. Cadê? Deixa eu ver aqui, girar ou inverter. Deixa eu tirar a opção que eu girei 90 graus. Eu vou girar 90 à esquerda. Pronto. Vou lá na propriedade da imagem. E essa imagem, as imagens elas vêm com formatos diferentes, né? Aspectos diferentes. Então isso a gente vai trabalhar aqui. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é a questão do tamanho dela. O ideal é que ela não seja muito fina, que ela também não ocupe todo o espaço. Então a gente tem uma recomendação que a gente coloque ela como 12 centímetros de largura, mantendo a proporção. Então o que é que você vai fazer? Quando você abre as propriedades dela, você tem que estar com ela selecionada, tá? A figura tem que estar selecionada. Você clica com o botão direito do mouse, você vai em propriedades. Aí nessas abas, a primeira aba é chamada de tipo, tá? Tipo da propriedade da imagem. Então o que é que você faz? Aqui você tem o que você vai trabalhar, tá? O que você vai trabalhar basicamente é essa parte aqui, tá? Você tem aqui, ó, a largura, a altura e você tem aqui, ó, essa parte aqui, ó, manter proporção. Que aí, se você mantiver a proporção, você não vai distorcer a imagem. Aqui tem a parte de ancorar, ó, ancorar na página, que era o que já ela veio assim que a gente colocou, ancorar no parágrafo, no caractere ou como caractere. Eu prefiro ancorar no parágrafo, porque ele vai seguindo o texto. Por exemplo, se você aumentar texto antes, né, a imagem vai sair seguindo. Se você ancorar na página, ela vai ficar. Mesmo que o texto vá embora, ela fica ancorada na página. Então eu não recomendo ancorar na página, mas você que sabe. Tá bom? Então vamos lá. Manter a proporção e a gente mexe só na largura. Coloca 12 centímetros de largura. 12 centímetros de largura. Se você mudar aqui, ó, 9,72, vai mudar automaticamente. Ó, 12 por 12, que já que é uma imagem quadrada.
E o alinhamento horizontal é centralizado, tá? Imagem no centro, centralizado. O vertical não, o vertical ele vai ficar de acordo com o texto. Então, ok, eu já dou ok. Tem outras coisas aqui que você pode mexer, mas não vai ser a coisa. A questão já tem a questão de disposição do texto, também você pode mexer por aqui, tá? A gente já desativou lá. Aqui você pode colocar um link na imagem, aqui é a questão da figura que você pode inverter ela, você pode espelhar ela, mas mexer no ângulo, mas não é o caso aqui não. Você pode colocar borda na figura se quiser, se você achar bonito, não é recomendável, mas também não é desaconselhado não. Eu vou botar depois só para a gente ver, tá? E é nessa área aqui que a gente consegue trabalhar a cor delas, se por acaso ela tiver com um PNG, por exemplo, a gente quiser trabalhar fundo e tal. E a transparência. Se a gente quiser ela como fundo de texto, a gente pode trabalhar com a transparência. Mas a gente não vai trabalhar com isso agora não, tá? Eu só vou centralizar ela. Pronto, ela já está centralizada com 12 largura. Vou inserir mais uma figura aqui, só para a gente... Vou inserir uma figura com proporção diferente, tá? Eu vou colar também ela, vou colocar uma que tem a proporção um pouco diferente, que é para poder, quando a gente mexer nela, aqui, vou colar ela aqui, tá? Eu vou colar aqui, em vez de dar o Ctrl C, eu vou colar que é para poder vocês verem. Pronto. Ela veio sem aquelas configurações, então, aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é desativar a questão da disposição em relação ao texto e vamos mexer na propriedade dela, tá? Vamos mexer na propriedade dela. Manter proporção, 12 centímetros de largura, tá? E vamos lá, tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Sim, tem centralizado sim o texto, tá? Faltou colocar ela centralizada, que é aqui em opções, alinhamento. Posição embaixo aqui, ó, horizontal, você coloca aqui centralizado, tá? Essa parte aqui. Essa parte aqui você coloca centralizado. Ok, vamos voltar. Pronto, ela já está centralizada. Você vê que apesar da... Ó, ela está ancorada na página ainda, tá vendo? Ancorada na página, então fica difícil a gente mexer nela. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou ancorar ela no parágrafo, tá? Ancorar no parágrafo. Pronto, aí eu consigo, na hora que eu mexer ela, eu olho onde é que está a âncora. Estou descendo até a âncora chegar aonde eu quero colocar a imagem. Pronto, a âncora chegou. Chegou a âncora. Então é aí que ela vai ficar, ó, entre um texto e outro. Essa âncora é o segredo para trabalhar com imagem aqui. Na hora de movimentar ela, é essa coisinha fofa aqui, ó. Essa âncora aqui, tá? Vamos voltar para a imagem. E o que é que a gente vai fazer aqui? Trabalhamos com imagem, inserimos uma imagem, mexemos na proporção dela. E agora a gente vai inserir a legenda nela, tá? Preste atenção porque, né? Como tudo aqui no LibreOffice é muito complicado para fazer. Para inserir a legenda aqui, atenção. Você clica com o botão direito na imagem, a imagem tem que estar selecionada. Você clica com o botão direito na imagem, tá certo? Peraí, deixa eu selecionar ela. Deixa eu ver aqui. Botão direito, inserir legenda. Aqui embaixo, ó, inserir legenda, tá? Eu vou repetir porque você sabe, né, é muito difícil. Botão direito, inserir legenda. Mas também você pode vir lá, você pode ir em formatação aqui, ó, formatar, figura, tá? E você pode acabar inserindo por aqui também, mas não é o nosso caso. Deixa eu ver se é por aqui. Eu realmente não me lembro como é que você faz pelo menu, mas vocês acham, tá? Eu acredito que era aqui. Não, mas vamos lá, botão direito. Cadê você? Botão direito está aqui. Inserir legenda. Aí algumas coisas a gente vai ter que modificar na legenda, mas isso a gente já aprendeu, tá? Em vídeos anteriores. Vídeos não, né? Em aulas anteriores a gente já aprendeu a fazer isso. A primeira coisa a gente vai dizer que essa é o que é a figura. A gente vai escrever o que é a figura, né? Vou colocar aqui desenho do Carlitos. Peraí, está tudo bagunçado aqui. Perdoe-me. Desenho do Carlitos. Vai ser figura, o nome. Você pode colocar como imagem, como ilustração, como desenho, tá? Mas no caso vai ser como figura mesmo. O algarismo dela é normal, 1, 2, 3. A única diferença que você vai ter que mudar aqui é que em vez de ser embaixo, vai ser em cima, tá? A figura vai ser em cima.
E aqui ele explica como vai ficar. Vai ficar assim, ó, figura 1, desenho do Carlito. Pronto, você inseriu a legenda. Deixa eu tirar só um pouco do zoom. Inseriu a legenda. Tem algumas diferenças nessa legenda que, no caso assim, se você tiver selecionado a imagem, você não consegue clicar aqui na imagem para selecionar facilmente no texto. Então você clica fora e depois clica aqui, que aí você consegue mexer no texto aqui, tá? Você consegue inclusive alterar o conteúdo do texto depois aqui, ó. Inclusive Carlitos está errado, vou tirar o T aqui e vai ficar Carlitos. Então você pode alterar o texto depois, tá? Você só não vai alterar esse número aqui, 1, mas você pode alterar o texto. Inclusive eu gosto de colocar essa primeira parte aqui em negrito. Mas vocês veem que ele está em itálico, tá? Então você teria que tirar, selecionar todo o texto aqui, tirar o itálico, né? Mudar a fonte, porque a fonte normal do texto é Arial, a gente escolheu, e aqui a fonte do figura não tá. Mas a gente não vai fazer isso tudo uma vez, né? Por que a gente vai fazer isso tudo uma vez? Não vai. A gente vai mexer com o estilo dele, porque todas as legendas vão ficar do jeito que a gente quer. Então aqui a gente tem desenho. Se a gente for aqui no canto superior direito, a gente vai ver que o estilo dele, o estilo desse texto, ele é... Espera que eu não selecionei direito. O estilo dele é figura. Ó, figura. Tá? Então vocês vão ver aqui. Quando eu clico aqui no outro parágrafo, ele é corpo de texto. E quando você clicar aqui, é figura o nome. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar esse estilo, figura. Eu posso vir aqui, clicar no estilo, figura, né? Clicar no botão aqui e editar estilo. Tá? E editar estilo. Então eu vou editar o estilo figura para mudar a fonte, principalmente. Tá? Ele é centralizado, então eu vou mudar o alinhamento para centralizado. E vou mudar a fonte, né? Para Arial, que é a nossa fonte. Arial. Ou Ariado. Arial. Não é negrito, nem é itálico, é regular. Tamanho 12. Tá? É isso que a gente vai modificar. E o tamanho dela não é 12, desculpa. A legenda ela tem que ser menor do que o texto, então eu vou colocar 11. Então pronto, já centralizou aqui, ó, tá? Já centralizou, só não tem o itálico, porque as cargas d'água eu não sei. Vou lá de novo. Figura, editar estilo, eu deixei o itálico. Fonte, aqui, negrito não, regular, sem itálico, ok. Ficou itálico, mas eu acho que porque eu mexi manualmente, eu vou tirar aqui. Você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui e mandar limpar a formatação direta, tá? Quando você limpa a formatação direta do texto, vou selecionar aqui ele e vou mandar limpar a formatação direta. Quando você limpa a formatação direta, significa que fica só o estilo normal. Porque você pode mexer no estilo, pronto, remover, não tem mais formatação direta. Agora eu dou Enter para colocar a fonte lá embaixo. Fonte. Aí você vai ter que dizer de onde pegou na internet, você vai ter que colocar aqui link ou citação do site, de onde você pegou, tá? E se for a imagem que você tirou uma foto, você coloca como autoria própria, tá bom? Você coloca como autoria própria. E essa daqui, essa de baixo, é alinhada à esquerda. Aí você faz isso manualmente, aqui em cima. Alinhada à esquerda. Então pronto. Outra coisa que eu faço aqui, mas não é obrigatório, eu seleciono a parte da figura, coloco negrito. E o nome fonte também, eu coloco para ficar negrito. Isso não é obrigatório, mas se vocês quiserem fazer, eu acho que fica mais elegante. Olha só como a imagem ficou agora, tá vendo? Figura, tal e tal. Eu sei que vocês podem voltar o vídeo e ver de novo se vocês tiverem qualquer dificuldade, então não vou ficar me repetindo aqui, tá? Só vou fazer uma vez sem precisar explicar para vocês verem como é que é rápido, né? Eu estou aqui na imagem, aí botão direito, inserir legenda, tá? Vou colocar aqui meme, pego na net, na cara dura. Depois você bota o link. Não é embaixo, é em cima. Aí eu dou OK. Aí ele viu que ele já ficou normal a legenda, né? A legenda já está de acordo com o meu padrão, porque eu mexi no estilo. Como eu mexi no estilo, vou clicar fora, vou clicar dentro de novo. Como eu mexi no estilo figura e não na formatação do parágrafo, ele vai formatar tudo isso para mim. Aí aqui é só dar um Enter e escrever fonte. Link ou citação. Que aí você vai colocar o link ou a citação. E esse aqui é alinhado à esquerda, vou alinhar aqui em cima, onde está o mouse, alinhado à esquerda. E pronto, minha figura já está legendada. Então, para você fazer figura, é isso, tá? Coisa mais simples.
Falando rapidamente dos outros objetos que você quiser colocar, né? Um objeto comum que as pessoas colocam também é a tabela, então cuidado, para colocar a tabela também é bem difícil, tá? Digamos que você quer fazer uma tabela com 3 colunas e 5 linhas. Você vem aqui em cima nesse botão aqui, ó, onde está aqui, e você clica na setinha de lado dele aqui, ó, aí você vai e puxa 3 colunas e 5 linhas, 3 por 5, aí ele insere a tabela. Como é difícil, eu vou dar um Ctrl Z e vou inserir de novo, tá? Para colocar uma tabela aqui, ó, você clica no botão direito, seleciona quantas linhas você quer e quantas colunas você quer e insere. Pronto, ele já inseriu a tabela. Aí aqui você pode redimensionar, né? Você pode colocar uma coluna um pouco maior do que outra, né? Aí aqui você pode colocar uma linha um pouco maior, então aqui dentro. Você pode mexer nas bordas, por exemplo, vou selecionar toda ela aqui. E você pode mexer nas bordas dela, tá? Aqui embaixo, tá? Nessa barra de ferramenta embaixo aqui, tem uma partinha aqui que é bordas, ó, tá vendo? Então você pode colocar, por exemplo, sem borda, a bicha some, só com bordas de linhas assim, ó, tá? Como é que essa linha que vai ser impressa é só escura, tá? Se você vir aqui em visualizar a impressão, você vai ver que a imagem, na verdade, ela vai ficar assim, ó, tá bom? Porque eu coloquei só linhas na tabela, tá? Mas ele tem colunas. Deixa eu escrever alguma coisa aqui para poder vocês verem, né, lá na formatação. Tá? Uma tabela qualquer aí. E na hora que a gente vai visualizar a impressão, o que vai ser impresso vai ser desse jeito aqui. Ou se você converter para PDF, ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Uma coisa que a gente tem que fazer com a tabela é a mesma coisa que a gente fez com o texto, né? Porque tem que ficar em 12 centímetros de largura, então ela está com um pouco mais, então ela tem que ficar mais ou menos nessa largura aqui. Tá? Você pode mexer na largura de cada coluna, tá? Você pode vir aqui na coluna, por exemplo, eu estou nessa coluna aqui, você pode clicar com o botão direito, então você tem várias opções de mexer com ela, excluir a coluna, mexer no estilo da coluna, editar, propriedades da tabela, então você pode mexer aqui com várias coisas. Você pode dividir, por exemplo, essa daqui, você pode dividir ela em mais de uma tabela, você pode mesclar também, tá? A parte de dividir é aqui embaixo, tá? Essa aqui, dividir célula. Eu posso pegar essa célula aqui, aqui eu precisaria de 3 células. Então você vem aqui nessa opção dividir, lá embaixo, deixa eu marcar aqui, fica mais visualmente, se você não estiver vendo direito aí, não sei qual a resolução vocês estão assistindo. Aqui embaixo, nessa parte de botões aqui, ó, essa primeira aqui é de dividir, tá? Essa segunda aqui é de mesclar, salvo engano, tá? Aí aqui você tem a opção de alinhar à esquerda, de centralizar, e de alinhar em cima, desculpe, centralizar e alinhar embaixo, né? E a parte do texto, deixa eu voltar aqui, por exemplo, se você quer centralizar o texto, é lá em cima, eu centralizo. Se você quer centralizar no meio, é aqui, ó. Então você centraliza. Eu posso selecionar tudo aqui, ó. Tudo centralizado no meio, tudo centralizado em cima. Então eu consigo trabalhar com a tabela bonitinho. Mas digamos que eu quero dividir essa célula aqui. Você clica no botão aqui, dividir, e você diz, eu quero dividir verticalmente e horizontalmente. Eu quero dividir verticalmente em 2 células. Pronto, já dividiu, tá? Já dividiu. E se eu quiser mexer nas bordas, eu posso selecionar todas as células. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a borda mais grossa por fora. Aí eu posso fazer isso aqui, ou eu posso clicar com o botão direito, vou em propriedades da tabela, e lá em propriedades da tabela tem a opção borda. Então o que é que eu faço? Eu disse, olha, a opção aqui, ó, eu vou selecionar só as bordas externas. E vou aumentar ela para ser linha dupla, e vou colocar a largura lá de 0,75. Ó, então por fora ficou mais largo, deixa eu visualizar aqui como é que vai ficar a impressão. Ó, a impressão vai ficar assim, ó. Borda dupla e mais grossa por fora e por dentro nenhuma, por quê? Porque eu não coloquei. Mas aí eu posso colocar agora, depois que eu terminei, eu posso colocar as bordas que eu quiser. Vou colocar todas as bordas, só para visualizar. Só que as bordas de dentro, elas ficaram também duplicadas. E eu não quero, então o que é que eu vou fazer? Propriedade da tabela, isso aqui eu não estou nem dizendo se vamos botar a tabela, tá? É só um exemplo aqui. Eu quero mexer só nas internas. É aqui, ó, bordas externas sem alterar, linhas internas. Então eu vou colocar o que? Eu vou colocar linha normal para todas as bordas, linha normal, e vou mexer aqui, ó, nas externas sem mexer na interna, vou colocar dupla. Aplicar. Eu chabu aqui, desculpe, deixa eu ver se aqui funciona. Deixa eu ver se aqui funciona. Pronto, agora sim. Aqui funcionou. Mas vocês entenderam. E para colocar legenda é a mesma coisa, tá? Você vai ter que clicar com o botão direito e vai ter que inserir legenda. Aí só a legenda aqui já está como tabela,
em cima e você vai escrever lá o que é a tabela, tá? E você vai dar OK, então ele já vai ficar com tabela. A única diferença é que a tabela você vai ter que mudar de novo, ele não ficou centralizado, a fonte não é Arial, você já sabe como fazer, mas eu vou fazer não, né? Você vem aqui em tabela e vocês vão editar o estilo e vocês vão colocar a fonte como Arial, Arial regular tamanho 11 e tem outra coisa, né? É um alinhamento que é centralizado. Pronto, ó. Já fizemos tabela, tá? Aí a fonte você vai ter que colocar embaixo, tá? E o que é que eu faço normalmente? Eu copio, eu pego, desculpa, ele não vai fazer com a minha figura, você vai ter que colocar lá embaixo. Aí aqui você vem nesse estilo aqui e você coloca ele como tabela também. Você coloca a fonte e diz o que é, fonte autoria própria. No caso aqui é autoria própria mesmo, né? Porque foi você que fez, então você coloca fonte, autoria própria, tá certo? E é alinhado à esquerda. Pronto. É alinhado à esquerda da tabela, tá? Então eu vou afastar ela um pouquinho aqui, para ficar alinhado mais ou menos à esquerda da tabela. Aquela paradinha que eu gosto de fazer para ficar organizado, bonitinho e pronto. Já colocou a tabela. Aí você tem outros objetos que você pode colocar, tá? Como gráficos aqui, você pode inserir um gráfico, você pode inserir uma caixa de texto. Por exemplo, uma caixa de texto você coloca como você quer um texto flutuante em cima de alguma coisa. Por exemplo, você tem a imagem lá e você quer colocar alguma coisa flutuante, um texto. Então você pode colocar uma caixa de texto e nesse texto você escrever alguma coisa, tá? Sei lá, o seu arroba, né? Arroba fulaninho. Arroba fulaninho. Vou colocar aqui um negrito. Vou aumentar essa fonte aqui para 18. Vou colocar ele vermelho. Vou centralizar. E vou pegar essa caixa de texto, tá? Vou diminuir ela aqui, tá? E vou arrastar ela para cima do texto aqui para a pessoa saber que tem uma arroba que fez essa imagem aqui. Pronto, aí fica aí em cima, tá? Isso aqui é uma caixa de texto, ó. Você pode mover ela para onde você quiser, em cima da figura, tá? É isso. Você pode inserir setas, desenhos, essas coisas, tá? Você pode inserir através da barra de ferramentas de objetos também. Quando você tem aqui editar, aí você tem barra de ferramentas, exibir, aí você tem barra de ferramentas e tem uma barra de ferramenta que é de desenho, que aqui não tem, ou de objetos, vou colocar de desenho, eu coloquei embaixo agora. Aí aqui você pode inserir setas, né? Por exemplo, inserir uma seta normal, aí você vai inserir a seta, ele abre aqui para você arrastar, e você pode inserir seta, depois você pode trabalhar a largura dessa seta aqui, ó, a largura da seta, você pode mexer na cor da seta, tá? Então isso é com você, você pode colocar círculos, estrelas e por aí vai, né? Vou colocar uma estrela aqui, desculpa, foi passar para novo. Pronto, uma estrela aqui, quantas pontas, você pode mexer na cor da estrela, aqui na cor dela, e por aí vai, tá bom? Então, figura, matamos, tá bom? Então esse vídeo é como editar figuras no LibreOffice, objetos, principalmente figuras. Estou em dúvida agora se eu finalizo esse vídeo e para poder fazer um vídeo só para referências, ou se eu faço já o de referência. Quer saber? Eu vou fazer já o de referências, tá bom? Eu já criei lá uma partezinha chamada referência. Referência a gente usa uma norma da BNT, tá? Ele está aqui, não tem esse recurso de primeira linha, deixa eu tirar aqui. Referências. Não está como título aqui que eu não formatei todos os estilos, tá? Mas digamos assim que tivesse, tá? Eu vou inserir a referência. A referência também não tem esse recurso de primeira linha, vou tirar aqui. Esse recurso de primeira linha, então ele vai ficar bem no começo aqui. Referências, ele é baseado na norma da ABNT, que é a norma da ABNT que trabalha especificamente com referências. Eu vou abrir ela aqui. A ABNT tem norma para tudo, tá? Então, TC6, referências, a norma da ABNT. Vou pegar aqui o número dela, mas é simples. Ou você pode usar o MORE, que é você pode usar o MORE, que é um mecanismo da Universidade Federal de Santa Catarina,
que eu vou mostrar ela agora. Deixa eu abrir aqui a norma da ABNT, só para mostrar rapidamente para vocês. Vou trazer aqui para a vista qual é a configuração da referência, tá? Deixa eu ver onde está aqui as configurações de referência. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui ele vai dizer vários exemplos da referência, tá? Deixa eu ir para a página 2. A norma que trabalha é essa aqui, a 6023. Ela é 2018 e ela trabalha só referência, tá? Só referência. E uma das partes lá ele vai dizer como deve ser a referência de todo tipo de documento diferente, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, também tem a formatação da referência, tudo. Então é toda essa paradazinha. Vamos ver aqui o prefácio, o escopo, a referência normativa da norma, capítulo. Vou fechar isso aqui, porque ela não está correndo. Digital, não está correndo essa bagaça. Não vou estar errado, mas vamos lá, eu vou por um. Aqui a localização, a referência, que ela pode estar no rodapé, e a regra geral de apresentação da referência. Tá aqui, vou dar um zoom aqui. Tá? Regras gerais para a referência, tá? Os elementos essenciais para compor a referência devem ser apresentados na sequência padronizada e tal. E o que nos interessa aqui é essa parte aqui, ó. Tá? A referência deve ser elaborada em espaço simples, ou seja, espaçamento entre linhas simples, alinhadas à margem esquerda, então ela é alinhada à esquerda, e separadas entre si por uma linha em branco, ou seja, tem que ter um espaçamento entre uma... tem que ter um enter lá sobrando, ou um espaçamento de 1 centímetro entre uma referência e outra, tá? É um espaçamento simples entre um e outro. Aí quando aparecer nota rodapé é outra coisa, mas no nosso caso não é. Então vamos lá para a formatação dela, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar ela como entre linhas simples, tá? Vou formatar o parágrafo. Ou a gente pode criar a gente pode criar um modelo chamado referência aqui, um estilo, né? Não tem estilo aqui, tá vendo? É chamado de referência. O que é que a gente faz? A gente vai em outros estilos, que ele vai abrir um menuzão aqui. Vou pegar o corpo de texto, que é esse que a gente está aqui. E eu posso criar um novo modelo a partir daqui. Eu posso criar um novo modelo, novo. Botão direito, novo. E eu vou criar. Esse novo modelo para mim vai se chamar referência. Vai chamar referência. Eu quero. E como é que ele vai ficar? Ele vai ficar sem espaçamento de primeira linha, né? O entre linhas é simples. Desculpa, o entre linhas é simples. E eu vou colocar um espaçamento entre ele, né, de uma linha, né? Vou colocar um espaçamento de uma linha entre o parágrafo e o outro. Uma linha acima do parágrafo. No caso vai ser abaixo. Uma linha abaixo do parágrafo. Ó. Uma linha. Eu vou ter que ter uma linha vazia. O alinhamento dele, no caso, vai ser à esquerda. Tá? A fonte dela, no caso, vai ser Arial regular tamanho 12. Então eu dou OK e eu já estou formatado aqui a minha referência. Então já vou fazer a formatação. Então, como é que você faz a formatação? Não vou explicar aqui detalhadamente. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar um site para fazer isso, tá certo? Um site para fazer isso. Que é aquele site que eu falei para vocês, que é o Mori. Então, como é? mori.ufsc.br. Eu botei vírgula, mas o Google é excelente para nos ajudar com essas coisas, né? Já vai, gatinha. Minha gatinha tá aqui. Deixa eu pegar aqui, só para mostrar ela aqui. Meu filho. Ei, gato. Tá fazendo o quê? Gato, olha pra câmera. Ei, Vicente Souza. Tá tomando banho. Oh, agora ela olhou. Pronto, um cheiro da gatinha. Depois desse momento de fofura. Mori, mecanismo online para referência. Cara de mal dela. Só a orelhinha dela mata muito. Esse mecanismo ele é interessante porque ele ajuda muito. Normalmente você pega da internet. Então se você pega da internet, meu cabelo está arrepiadinho.
Você vai aqui em documentos exclusivos e-mail eletrônico, homepage. Homepage é como se chama site, tá? Aí aqui você vai colocar uma referência qualquer. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, Charles Chaplin. Charles Chaplin, tá? Ele achou Chaplin recepções. E é uma recepção que tem aqui em Natal, tá? Não quero, eu quero Charles Chaplin, o ator, escritor, diretor. Vou pegar um site que não seja a Wikipedia, né? Pegar um site que não seja a Wikipedia. Pronto, vou colocar aqui o site do Revista Monet. Essa Revista Monet foi de 1900, lá vai do moço? Não, de 2022. Deixa eu ver se eu tenho. Ah, não, o Globo é chato, porque está pouco tempo de leitura para você. Memória cinematográfica. Pronto. A memória cinematográfica. O breve Charles Chaplin, Júnior, o filho que não queria. Tá vendo, Bela? O que é que você faz com seus pelos? Deixa eu ver se tem autor. Esse aqui não tem o autor, né? Parece que não tem o autor. Vamos pro final do documento aqui. Porque muda, tá? Se você tiver o autor, o nome do autor, não tem. Muda. E se for site, muda também. Então eu vou pegar um texto que tem autor e um texto que não tenha autor, seja só o site. Esse aqui ele não tem o autor. O autor, no caso, vai ser o site Memórias Cinematográficas. Se for esse o caso, então aqui no More você vai colocar o tipo de autor como sendo uma entidade coletiva, tá? Aqui você tem algumas opções no More. Você tem algumas opções como pessoa física. Olha, quando eu cliquei ele saiu, mas ele tem entidade coletiva e pessoa física. Muda, tá? No caso aqui vai ser entidade coletiva porque não tem o autor pessoa. O autor, no caso, vai ser o site, né? Então eu vou lá, vou copiar algumas coisas que tem lá depois que eu mudei isso aqui. O nome do autor. O nome do autor, no caso, vai ser o nome do site, tá? Que vai ser Memórias Cinematográficas, tá? Memórias Cinematográficas. Então venho aqui no autor e dou aquele velho Ctrl V aqui. Autor, o título do trabalho. O título do texto vai ser O Breve Charles Chaplin Jr. Dois pontos. O filho que Chaplin não queria. Isso aqui é um subtítulo, tá? Então você copia só o título e coloca lá como título de fato. E tem uma opção chamada subtítulo, tá? Que é esse aqui, ó. Então o subtítulo vai ser O Filho que Chaplin não queria. Esse subtítulo pode ser separado por vírgula, mas também pode ser separado por traço ou por dois pontos, tá bom? A gente só bota aqui os que é obrigatório, né? Não vai perder tempo colocando nada. Por exemplo, o ano aqui ele é opcional, mas se você quiser colocar, o ano é de 2022, então você coloca aqui 2022. Mas normalmente a gente coloca só o que é obrigatório, né? Que no caso seria o autor, o título, a URL, que é o endereço, né? Você vai lá em cima e copia a URL, que é o endereço do site. Ctrl V aqui. E a data de acesso, que no caso é hoje, tá? Eu estou gravando isso no dia 29 de dezembro de 2023. E você manda gerar a referência. Tá tudo, gerou a referência. Então olha só como é que é a referência aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Memória cinematográfica, é o nome do autor. O breve Charles Chaplin Jr., dois pontos. O filho que Chaplin não queria. O filho que Chaplin não queria, no caso, o subtítulo. Disponível em, tá o endereço. E acesso em, tá aqui. Pronto, o endereço é esse. Eu copio aqui essa paradinha. Você vê que só o título está em negrito, tá? Então vou copiar aqui. Ctrl C. Vou lá para o meu texto. Dou um Ctrl Shift V, tá? Em vez de colar normal, eu vou colar especial. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Ele pergunta se você quer colar normal ou se você quer colar sem formatação. Sempre sem formatação, tá? Porque ele pega a formatação que já tem aqui, ó. Ele já deixa a formação do jeito que está. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar aqui o título em negrito. E pronto, está feito. Quando você der Enter, ele já era para dar o espaço, não sei porque não deu. Porque eu coloquei lá, mas qualquer coisa você pode dar um espaço vazio e colocar o segundo a referência, tá bom?
Vou fazer uma referência rapidinha com um que tem autor, tá? Então, sei lá, a história dos memes. Deixa eu ver aqui um texto, a história dos memes. Frigideira, deixa eu ver aqui se esse tem autor, pessoa física, né? Com o nome. A história de como começou. Continuo lendo. Não tem autor não, né? Tem não. Então vamos procurar outro que tem autor. Mas a escola não vai ter. Talvez eu tenha que pegar outro site. Tá, sei lá, vou pegar o site do Clube do Rato. Então, vou pegar o Clube do Rato e vou pegar qualquer artigo lá do Clube do Rato. Vamos lá. Redes Wi-Fi. Gabriel Torres é o autor. Tá? É um curso isso aqui, não é um artigo, então vou pegar um artigo aqui. Artigo. Tem muito podcast aqui, ó. Tá dando meus artigos, meu Deus. O Clube do Rato tem tanta coisa legal. E categoria. Vamos lá. Armazenamento, áudio, blog, memória. Todo o que você precisa saber sobre memória DDR. Tá bom? Memória DDR. O autor, no caso, é o Gabriel Torres. Então vamos fazer a referência dele, tá? Apesar do site ser Clube do Rato, mas como a gente tem o autor, a gente não coloca o autor como sendo Clube do Rato, tá? Então a gente vai voltar aqui, tá? A gente vai voltar para fazer uma nova... E a gente vai mudar de entidade coletiva para pessoa física. Aí, em pessoa física, o autor, no caso, muda. O autor, no caso, vai ser... Na verdade, eu vou entrar de novo, porque é para poder zerar isso, tá? Para poder zerar, para a gente não ficar preenchido. Pronto, tudo vazio. Vou apagar isso aqui. Já vai, Isabela. Título, vou copiar logo o título. Ctrl C. Ctrl V. A próxima coisa é o subtítulo, não tem. Endereço URL. Ctrl V. Tá certo? O que mais? Autor, que no caso vai ser o Gabriel Torres. Tá aqui o nome dele, Gabriel Torres. Tá bom? Apertei, ó. Gabriel Torres. Ctrl C. Desculpem. Autor Gabriel Torres, já dava para ter escrito isso. O ano de publicação do texto, tá? Que tem aqui em cima, no caso de 2005. Atualizado em 2022. Então, vou colocar aqui, ele foi feito em 2022, então, atualização que vale. Acessado 29 de 12 de 2023. Vê se está faltando alguma coisa. Título tá, URL tá, acesso, autor e ano. Gerar referência. Você vai ver que ele faz a inversão, porque para você, autor de pessoa física, você começa pelo sobrenome. Então fica assim, ó, Torres Gabriel, tá? Torres Gabriel. Ctrl C e vou colar lá no meu texto lá. Vou dar o Ctrl Shift V, colar especial sem formatação e vou colocar o título em negrito, tá? Vou colocar o título em negrito e pronto, tá feita a minha referência. Eu acho que o entrelinha aqui não tá simples, tá? Vou formatar de novo. É porque está com corpo de texto, foi mal. Eu tenho que, por isso que não está funcionando. Tem que ser como referência. Tem que colocar ele como referência. Outros estilos. Deixa eu procurar aqui. O referência. Que a gente criou. Um título chamado referência. Não criou? É baseado no corpo de texto. Ele. Aqui, ó, referência. Aplicar. 2 cliques. Pronto. Então pronto. Agora ele é referência. Já tem aqui o texto de referência. Referência. Você pode colocar aqui como corpo de texto e agora colocar como referência. Cadê o da referência? Não aparece mais não, meu Deus. Deixa eu escrever aqui.
Não aparece não, vou ter que ir lá de novo. Outros estilos, baseado em corpo de texto, referência. Agora sim, está fofinho. Deve ser assim, referência. Aqui tem um espaçamento aqui que você pode fazer, porque não está formatado como título. Beleza? Então fica, ó, Memória Cinematográfica 2023, Torres 2023, tá? Na hora de citar. Inclusive o Mori, ele explica lá como você cita, tá? Na hora que você for citar, vai ser citado como Torres 2023 e você citar no final vai ser Torres 2022, desculpa, 2022. E se for o texto, ele vai ficar, se for um site, ele vai ficar assim, ó, Memórias Cinematográficas, e o ano de acesso ou o ano de publicação, no caso. No caso aqui vai ser 2023 o ano de acesso ou 2022 o ano de publicação, certo? Então é isso, tá? Fechou para você.